Fala aí pessoal, beleza? Estamos aí já na reta final do nosso projeto Cave Survivor e hoje a gente vai adicionar as telas de Game Over e a tela introdutória do jogo, beleza? Então vamos ao projeto, eu já estou com o meu pronto aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar os layouts que vão ter essas imagens aí das telas que a gente vai trabalhar. Depois ao longo do projeto a gente vai trabalhando as event sheets referentes a cada tela para fazer a programação de como transitar de uma tela para outra, beleza? Então vamos aqui no Layouts, na nossa pasta Layouts, botão direito, adicionar um layout. Aí nessa telinha aqui ele pergunta se a gente já quer adicionar o layout com uma event sheet associada a ele, ou se a gente vai deixar para adicionar isso depois. Eu vou deixar para adicionar depois, só para a gente ver como que faz a adição. Então aqui ele está marcado para a gente renomear o layout, eu vou chamar esse aqui de Splash Screen, que é a tela introdutória. Então, ele aparece aqui para a gente com uma tela toda em branco, né? Um layout vazio. Eu vou ajustar as dimensões do layout para o tamanho que a gente está trabalhando, que é 800 por 600. Então aqui 800 por 600. O layout ele vai ficar do tamanho da tela porque ele não vai ter movimentação, não é um mundo de jogo nem nada assim. Então só vai ter uma imagem estática aqui a princípio. Então vamos inserir um objeto aqui, vai ser um sprite que eu vou chamar também de Splash Screen. Posicionando aqui, está aqui na nossa pastinha imagens, tá? A gente tem as imagens do projeto, aqui telas etc. Eu tenho aqui o nosso Splash Screen PNG. Aqui a arte bacaníssima, desenvolvida pelo meu parceiraço Melquia Desmário, que desenvolveu essa arte para mim aqui. Queria agradecer para ele até. E depois eu vou deixar um link aqui para uma adaptação que ele fez para um jogo que a gente aprendeu aqui no canal também, o Batalha Espacial, que ficou muito bacana. Ok? Bom, então com a imagem carregada, eu vou aqui colocar o ponto de origem dela 00, pegando aqui pelo canto superior esquerdo. Introduzir aqui, agora eu vou só ajustar a posição aqui dela, vou botar 00 também, para ela ficar zeradinha aqui dentro da nossa tela. E eu vou adicionar mais um objeto aqui que vai ser um Press Enter, que vai ficar piscando ali na tela. Vou chamar aqui de Enter, vai ser um sprite, né? Eu vou importar aqui da nossa pasta esse aqui, ó, Enter PNG. Vou ajustar também o ponto de origem dele para 00. Aí a posição dele na tela eu vou botar 0 no eixo X e 300 aqui no eixo Y. E para esse Enter ficar piscando na hora de começar o jogo, eu vou adicionar aquele Behavior Flash, tá ok? Aqui ó, Flash. Aí depois a gente programa para ele ficar efetivamente piscando quando carregar o layout. Bom, uma coisa que a gente já pode fazer aqui é vir aqui nas propriedades do projeto. Ele tem aqui ó, o Project Settings, First Layout. Aqui como default, vamos carregar aqui e vamos botar já o Splash Screen. Porque aí quando a gente exportar o projeto, essa vai ser a primeira tela que ele vai carregar. Tá? Se a gente der F5, ele vai carregar sempre a tela que estiver aberta, que a gente estiver trabalhando. Mas quando a gente exportar o projeto, ele vai começar o projeto pela tela que a gente definir aqui. Beleza? Bom, essa aqui é a nossa tela inicial. A segunda tela do jogo vai ser tipo um manual de instruções, rapidamente assim, né? Porque quando eu era criança a gente comprava o cartucho e ele vinha com um manual de instruções na caixinha pra gente ler antes de jogar. Eu acho que ninguém lia antes de jogar, sei lá. Mas se você não soubesse os comandos do jogo, estava ali no manual de instruções. Hoje não vem mais manual, né? Então o game designer, os criadores do jogo, tem que ter essa preocupação aí de indicar de alguma forma ao jogador quais são os comandos, como que ele joga, quais são as possibilidades do personagem ali e tal. Então vamos aqui criar esse layout, adicionar um novo layout, então depois eu crio o event sheets dele. Esse layout eu vou renomear ele aqui, ele vai chamar info. Ou vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem aí, eu vou botar de info de informativo. Vamos ajustar aqui 800 por 600.
as dimensões dele, e vou inserir a imagem dele aqui, um sprite que eu vou chamar de info também. Okay. Inserir, colocar aqui, e ele vai ser essa imagem aqui, ó, comandos.png, ponto de origem dele 00. Vou ajustar a posição dele na tela aqui também, 00. Então, essa imagem aqui ela vai trazer, ó, controles para cima para pular, esquerda e direita para mover, o Z para atirar. E aqui eu vou usar os recursos visuais também, né? Porque aqui nessa tela o propósito é a gente passar para o jogador quais são os comandos básicos, né, as possibilidades dele. E aqui eu estou aproveitando para passar o objetivo do jogo, né? Que no caso vai ser destruir as casas de monstro para pegar a chave e colecionar todas as chaves para ativar o portal. Então, em vez de usar palavras aqui, eu vou usar recursos visuais para transmitir a mensagem. Então, vou arrastar para cá um objeto do tipo Casa Monstro, né? Casa Monstro 1, um objeto Casa Monstro 2. Com isso, eu vou estar informando ao jogador, né? Destrua esses elementos aqui, esses objetos, para pegar a chave. Então, deixa eu pegar aqui uma instância da chave. Aqui. Só que eu não vou trabalhar com a chave diretamente não, porque essa chave aqui que a gente está usando no projeto, ela tem um comportamento de personagem de plataforma, quer dizer que ela sofre a ação da gravidade. Então se eu carregar o layout desse jeito, usando essa chave aqui, vocês vão ver aqui, ó, ela vai sofrer a ação da gravidade e vai cair, tá vendo? Ela vai se comportar como ela se comporta no jogo. Não é isso que a gente quer, então eu vou criar um clone dela, aqui ó, botão direito em cima dela, clone object type. Vou botar aqui, vou ajustar só o tamanho desse objeto aqui, ela tem 23 por 22, né? E essa chave aqui eu posso remover do meu projeto, remover do layout. E aí essa aqui eu removo esse behavior dela aqui de plataforma, para ela ficar estática na tela, só com a animação que a gente configurou, né? Então coloco aqui, vou dar segurar o Ctrl para copiar, boto uma cópia dela aqui e vou colocar o portal. Cadê o nosso portal aqui? A mesma ideia, tá? Eu vou criar um clone do portal porque eu quero mudar a animação padrão dele. Eu quero deixar ele ativo aqui. Então eu venho aqui nas propriedades dele. Tem aqui, ó, Initial Animation, tá com default. Eu vou colocar On, que é a animação, né? A gente tem as animações dele aqui, ó, tem a Off e tem a On. Eu quero que ele fique com essa animação On já ativa, para quando carregar esse layout aqui, essa tela, já aparecer o portal ativo, né? Então é isso. Se eu der um F5 agora para a gente visualizar, deixa eu salvar aqui. A gente já vê o resultado final dessa tela aqui, né? Então a gente tem aqui, destrua essas criaturas aqui para ativar, para pegar as chaves e colecione todas as chaves para ativar o portal. Bom, e vamos colocar também um objeto desse aqui do Enter. Vou selecionar aqui, vou copiá-lo e vou colar aqui. Aí vamos ajustar aqui a posição dele, 0 no eixo X. E no eixo Y acho que 390 fica na posição legal. Isso aí. Então a visibilidade inicial desse Press Enter aqui nessa tela vai ser Invisible. Então aqui nas propriedades eu venho aqui, ó, Initial Visibility, vou colocar Invisible. Aí depois na programação a gente vai fazer o layout esperar 1 segundo antes de disponibilizar esse Press Enter para o jogador. Vamos colocar agora o layout das duas telas de Game Over. Uma tela de Game Over para o caso de vitória do jogador e uma tela de Game Over realmente para o caso de derrota do jogador. Então vou adicionar um layout aqui. Vou chamar esse aqui de Victory. Vai ser a tela de vitória. Tamanho do layout 800 por 600. Vou importar a imagem de vitória aqui, Insert New Object, Sprite,
Vou chamar de Victory. E vai ser essa imagem aqui, ó, vitória.png. Vamos lá, botar o ponto de origem dele em 00. E a posição dele também em 00. Eu vou botar aqui também um objeto daquele Enter. Posição dele 0 no eixo X. E deixa eu ver, de repente 400 aqui. 400 em Y, acho que tá legal. E aí a mesma ideia que a gente acabou de botar ali no da informação, né? Eu vou exibir essa tela aqui quando o cara venceu o jogo. E aí depois de um segundo eu dou essa possibilidade do cara apertar o Enter. Então a visibilidade inicial dele tem que ser invisible, desse sprite aqui do Press Enter. E agora eu vou colocar o último layout, que é o de Game Over. Game Over. E esse caso aqui é Game Over no sentido de você perder o jogo. 800 por 600, layout size. Vou inserir aqui um sprite, vou chamá-lo de Game Over. Vou importar aqui, ó, Game Over PNG. Ponto de origem dele 00. Ajusta a posição dele 00. Trago aqui pra gente também o objeto do Press Enter. No caso dessa tela aqui, o Game Over fica um pouco desalinhado em relação ao centro da tela. Então não vou botar ele zerado na posição X não, vou botar ele menos 10 aqui, ó. Que aí a mensagem Press Enter ficou mais ou menos alinhada em relação à mensagem Game Over. Isso aqui o jogador acho que nem dá para perceber. Ele põe 400 aqui no eixo Y. Acho que 400 foi muito, não vou botar 300 de repente. 300 ficou melhor. Com aquela mesma ideia, né? Que vai aparecer a tela de Game Over, a gente vai esperar um segundo e depois vai habilitar a visibilidade desse Press Enter. Então a visibilidade inicial dele vai ser Invisible. Bom, então em questão de layout, a gente concluiu. Nós temos todos os layouts do jogo já disponíveis para a gente aqui. Agora a gente precisa dos Event Sheets para trabalhar a transição de um layout para outro. Tá ok? Então agora a gente está com um monte de aba aqui, a gente pode começar a usar essa setinha aqui no canto superior direito, que ele abre todas as abas para a gente poder navegar entre as abas de forma mais eficiente. Então eu vou aqui no Splash Screen, vai ser a primeira que eu vou trabalhar, e eu tenho que criar um Event Sheet para associar a ela. Então eu vou botar aqui, ó, adicionar Event Sheet, vou chamar de EV para saber que é um Event Sheet, vou dar o mesmo nome, Splash Screen. Então eu venho aqui no Splash Screen, deixa eu clicar aqui na abinha aqui do projeto, e aqui nas propriedades do layout, eu tenho a opção de marcar aqui qual o Event Sheet que está associado a esse layout. Então aqui ele está sem nenhum Event Sheet associado a ele. Então vou abrir aqui, ó, e vou procurar o nosso Event Splash Screen. Pronto, agora a gente controla esse layout através do Event Splash Screen. A programação a princípio desse layout vai ser simplesmente a de que quando o jogador apertar o Enter, ele vai ser direcionado para o layout seguinte. Então vou adicionar um evento aqui referente ao teclado, onKeyPressed, e aqui vocês vão reparar que a gente não pode simplesmente apertar o Enter para carregar. Ela é uma dessas teclas especiais aqui que não podem ser detectadas. Vendo aqui? Então a gente seleciona aqui, ó, Enter. Ok? Ele traz aqui o return para a gente. Então quando o Enter for pressionado, eu vou adicionar uma ação aqui do sistema. Go to Layout. Esse aqui, ó, tá vendo? Ir para o Layout, e aqui tem todos os layouts do nosso projeto para a gente escolher para qual layout que a gente vai ser direcionado. Então a gente vai para o Layout Info. Ok? Então quando a gente carregar o jogo, já vai ter essa possibilidade aqui de apertar o Enter e ir para o próximo layout, que é o de informação. E vamos adicionar um evento aqui para dizer que quando carregar esse layout, quando ele for carregado, deixa
aqui, ó, on start of layout, quando esse layout iniciar, ele já vai piscar o Enter aqui, ó, Enter Flash. Só vamos mudar essa configuração aqui, porque 0.1 fica muito rápido. E a duração eu vou colocar aqui, ó, 360 segundos. Tá ok? Então, quando eu carregar a tela, eu já vou poder pressionar para ir para a tela info e o Enter já vai ficar piscando para a gente ali. Agora eu vou criar um Event Sheet do info. Vou colocar aqui, ó, EV info. E vou vir aqui na tela info, no layout info, né? Deixa eu selecionar ele aqui. Para trazer as características, né, as propriedades dele aqui. Botar o Event Sheet dele aqui, ó, Event info. E agora vamos lá fazer a configuração dele. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma variável global, tá, ok? Que eu vou chamar de press enter, que vai ser uma variável do tipo numérico, porque variável global o construct não permite que seja booleano. Para mim o ideal seria que fosse booleano. Mas aqui a gente vai usar numérico só com dois valores, com o valor 0 e o valor 1. O valor inicial dela vai ser 0. Então qual vai ser o propósito dessa variável aqui? Quando ela tiver com o valor 1 e o jogador apertar o Enter, aí ele vai poder passar para o próximo layout, vai ser direcionado para o próximo layout. Enquanto ela tiver com o valor 0, não. Tá bom? Então eu vou adicionar um evento aqui do teclado, onKeyPressed, vamos botar o Enter, né? E vou somar mais uma condição aqui, ó, adicionar another condition. Do sistema, comparar variável, que vai ser o seguinte, a variável vai ser a press enter, se o valor dela for igual a 1, então o sistema vai direcionar a gente para o próximo layout, aqui, ó, go to layout, layout fase 1, que é o jogo propriamente dito. Então, vamos ver se a gente entendeu aqui, a variável press enter, ela está com valor 0. Se o jogador apertar o Enter, quando a variável estiver com valor 1, ele vai ser direcionado à fase 1. Então a gente precisa agora de um evento para transformar o valor da variável de 0 para 1. Então vou adicionar um evento aqui do sistema, vai ser onStartOfLayout, ou seja, quando o layout for carregado. Então eu vou mandar o sistema aguardar por 1 segundo. Depois desse 1 segundo de espera, ele vai habilitar a visualização do nosso Enter, que a gente deixou ele invisível a princípio, né? Então set visible, né? Set visibility dele visible, e vamos habilitar a nossa variável, set value, o press enter vai para o valor 1. Então, quando o layout for carregado, o sistema vai aguardar 1 segundo e aí ele vai habilitar a visualização do Enter, né, do Press Enter na tela, e a nossa variável Press Enter vai para o valor 1. E ele vai fazer o quê? Vai piscar também esse Enter, né? Então, mesma configuração que a gente usou ali na tela inicial, vou botar de meio em meio segundo ele piscando durante 360 segundos. Ok? E na hora que o jogador pressionar, não só ele vai ser direcionado para a fase 1, como a gente tem que voltar o valor da variável set value do press enter para o valor 0. Com isso, então, nós temos aqui a nossa variável press enter, que recebe o valor 0 a princípio. Depois de 1 segundo do layout carregado, ela vai receber o valor 1, a gente vai ter a exibição da mensagem Press Enter, que vai ficar piscando na tela. E aí, se o jogador apertar o Enter, ele vai ser direcionado à fase 1, e o Set Press Enter vai voltar, né, nossa variável Press Enter vai voltar para o seu valor 0. Então, com isso a gente já configurou a introdução do jogo e a tela de informação a respeito dos controles de jogo. Agora a gente precisa estabelecer as condições de vitória e derrota do jogo para carregar as telas de Game Over, se vai ser a Game Over de vitória ou se vai ser o Game Over de derrota. Eu vou configurar isso aqui na tela de itens.
eu vou adicionar um evento aqui dizendo o seguinte, que se o jogador colidir com o portal e as chaves dele forem maiores ou iguais a 10, então ele vai ser direcionado para a tela de Game Over de vitória. Ok? Então vou adicionar aqui o evento referente ao jogador. On collision with another object. O objeto vai ser o portal. Portal 1, né? Porque agora a gente tem o portal 2 que está sendo usado lá na tela de introdução. Vai ser o portal 1. Então na hora que ele colidir no portal 1, ele vai fazer uma outra verificação. Então, aqui, ó, adicionar um subevento. Essa verificação vai ser ver se ele tem as chaves necessárias. Então, ó, compare instance variable vai ser a variável chaves. Vamos ver se o valor dele é maior ou igual a 10. Então, caso seja maior ou igual a 10, aqui, ó, system, vamos botar ele para aguardar um segundo, para dar uma pausa dramática. E depois de um segundo, vamos direcioná-lo ao layout, go to layout, victory. Bom, então com isso a gente já tem a condição de vitória garantida. Quando o personagem chegar no portal com mais de 10 chaves, com 10 chaves ou mais, então o nosso sistema vai aguardar um segundo e vai direcionar o personagem, né, o jogador, para o layout victory. E agora a gente precisa dizer que se o personagem morrer, caso a energia dele fique menor ou igual a 0, ele tem que ser direcionado para o layout de Game Over. Então vamos aqui no personagem. Vamos aqui, ó, a gente já tem configurada a morte dele, né? Caso a vida dele seja menor ou igual a 0, ele cria as partículas, o personagem é destruído. E aqui eu vou adicionar um wait, que é sempre legal dar um tempinho para o jogador perceber o que está acontecendo. Aqui eu vou colocar 2 segundos. Então eu vou colocá-lo, né, go to layout, game over. Com isso a gente já configurou as condições de vitória, que é caso o personagem tenha mais de 10 chaves e chegue no portal, e a condição de derrota, que é caso a vida do personagem chegue a 0. Agora a gente precisa configurar nas telas de game over, seja a victory ou seja a de derrota, a gente precisa dizer que depois de um segundo nessa tela, se o jogador apertar o Enter, ele volta para a tela inicial. Então eu vou criar um Event Sheet, adicionar Event Sheets, eu vou chamar isso aqui de Game Over. Vou botar aquele EVzinho aqui no começo para a gente saber que é um Event Sheet. E aí eu vou selecionar as telas de Game Over aqui, tanto a Game Over mesmo, né? Vai ter um Event Game Over, como também a de vitória. Selecionar a de vitória e vou colocar o mesmo Event Sheet, que é o Game Over. Então esse Event Sheet ele vai controlar os dois layouts, porque o comportamento é exatamente igual. A partir do momento que o jogador chegou naquele layout, ele vai aguardar um segundo, vai começar a piscar ali o Press Enter, habilitando ao jogador voltar para o layout inicial. Então vou adicionar um evento aqui, que é exatamente igual ao evento que a gente usou lá na tela de informações, que é onKeyPressed. A tecla vai ser o Enter, né? Quando o Enter for pressionado, vou adicionar uma outra condição, que é referente à variável Press Enter. Se o valor dela for igual a 1, lembra que quando a gente pressionou o Enter lá no começo, o valor dela voltou para 0? Então aqui eu vou ver se o valor dela estiver igual a 1. Então eu vou mandar o personagem, go to layout, splash screen. Vou mandar o jogador para o splash screen. E vou voltar com o valor do Press Enter para 0. E agora eu preciso fazer com que o valor do Press Enter seja 1. Né? Então, do mesmo jeito que a gente fez lá no começo, eu vou botar aqui on Start of Layout, ou seja, quando esse layout for carregado, a gente vai aguardar um segundo.
Vamos mudar o valor, né, do Press Enter para 1. Vamos habilitar a visualização do Enter. Então, Set Visible. E vamos botar o Enter para piscar na tela. Flash de meio segundo por 360 segundos. Então a configuração é essa. A partir do momento que o personagem atingiu uma condição de vitória ou de derrota, ou seja, ou ele chegou no portal com as 10 chaves, ou ele morreu porque acabaram os pontos de vida dele, ele vai ser direcionado para um desses dois layouts, e em qualquer um dos dois casos, assim que o layout for carregado, ele vai aguardar 1 segundo e vai mudar o valor da nossa variável Press Enter para 1. E a partir desse momento, se o jogador apertar o Enter, né, vai aparecer o Press Enter piscando na tela, e se o jogador apertar o Enter, ele vai ser redirecionado para o Splash Screen e vai começar novamente o ciclo do jogo. Beleza? Com isso a gente configurou todos os layouts do nosso jogo. Só uma coisa que eu reparei quando estava vendo aqui no player é que ele não está configurado para tomar dano quando estiver em contato com as casas de monstro. Ele só está configurado para tomar dano quando estiver em contato com o monstro 1 ou com o monstro 2, mas não com as casas de monstro. Vamos fazer uma correção rápida no projeto aqui com relação a isso. Eu vou copiar e colar aqui esses overlapping do monstro. Só vou mudar aqui, ó, dizendo também que a casa monstro vai dar dano nele, tá? Caso ele esteja em contato com a casa monstro 1, ou caso ele esteja em contato com a casa monstro 2, que ele também vai tomar dano. Devo ter esquecido de fazer isso aqui ao longo do projeto, tá? Mas é legal que vocês façam essa correção aí também no projeto de vocês. Agora é só testar para ver se está tudo funcionando direitinho. Deixa eu carregar aqui e voltar para o layout do Splash Screen para ver se está, né, de acordo com a sequência de eventos que a gente espera que aconteça. Então, quando eu carregar o jogo, ele vai abrir com essa tela aqui e já com a possibilidade de apertar o Enter para começar o jogo. Apertei o Enter, se eu apertar o Enter em menos de um segundo, ele continua nessa tela. Depois de um segundo, ele começa a piscar aqui o Press Enter. E agora, se eu apertar o Enter, ele me direciona para o Layout 1, que é a nossa fase 1. Tá ok? Então, agora eu vou tomar os pontos de dano para ver se o Game Over de derrota já está funcionando. Olha lá, morri. Carregou o Game Over de derrota. Depois de um segundo, me deu aqui o Press Enter. E a partir do momento que eu pressiono o Enter, ele volta para a tela inicial. Novo ciclo, né? Apertei o Enter de novo, veio para o Info. E agora eu vou cortar aqui o vídeo, porque eu tenho que jogar o jogo todo. Joguei o jogo todo, cheguei aqui no final. Estou com 9 de 10 chaves, agora peguei a 10ª, habilitou o portal. E quando eu entro no portal, ele carrega a tela de Game Over Vitória. Habilitou aqui o Press Enter, quando eu aperto o Enter, volta para o começo. Começamos um novo ciclo de jogo. Então está funcionando de acordo com o esperado. Por hoje foi isso, então a gente se vê de novo no próximo vídeo. Então, um forte abraço para vocês, obrigado por terem assistido e tchau!